Primeiro eu queria desejar as boas-vindas, para todos. De repente, você nunca veio à igreja e está vindo pela primeira vez. Nós adoramos aqui a um Senhor que se chama Jesus Cristo. E Ele quer falar com você. E por isso Ele te trouxe aqui. E de uma forma diferente. De uma forma que de repente você nunca ouviu. Até porque nós estamos num evento, num congresso que se chama Union, que é a união onde jovens e adolescentes se colocam à disposição de Deus. Então, Deus vai falar com você. Fala aí para a pessoa do seu lado. Você veio aqui, fala, porque Deus quer falar com você. Você acredita que Deus quer falar com você? Dá um sinal aí assim, ó. Quem acredita que Deus quer falar com você? Eu tenho certeza que Deus quer falar comigo. Então, bem-vindo e Deus quer falar com você. Amém. Eu queria que vocês abrissem comigo a Bíblia em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Enquanto você vai achando aí na sua Bíblia ou no seu celular, Amanhã, lembrando que a gente vai estar aqui às 10 horas da manhã, tá bom? E aqui a gente vai passar o dia. Quem quiser pode ficar o dia todo aqui. Não precisa nem em casa tomar banho para a noite. Fica direto, não tem problema. Fica aqui, a gente vai ter a cantina o dia todo funcionando. Você pode ter uma refeição. Ao pessoal que se inscreveu, eles vão receber um almoço, Aqueles que não se inscreveram podem ficar o dia e comprar ali na cantina. E a gente vai ter um dia muito agradável aqui amanhã, a partir das 10 da manhã. E aí a gente tem um intervalo a meio-dia. Quem tiver que sair, pode sair. E a gente retorna às 15 horas novamente, tá bom? Se encerrando às 17. Em torno das 17, para a gente se preparar para a noite, em nome de Jesus. Amém? Amanhã quem vai ministrar é a pastora Carla e a pastora Adriela. E à noite o pastor Cadu vai estar ministrando aqui, vai ser uma bênção. Amém? Pessoal, 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 1 em diante. Diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, antes de tudo, ore por todos. Coloque em oração, coloque diante de Deus todas as pessoas, todos os homens e mulheres, todos, orem por todos. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda a piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém. Então aqui esse livro, 1 Timóteo, é uma carta escrita por apóstolo Paulo. Timóteo era um discípulo, era um homem de Deus, um jovem como eu e você. Não tanto quanto eu, mas como você. Um jovem que servia a Deus. E Paulo escreve essa carta para ele. E Paulo dá algumas orientações para Timóteo de como ele deveria fazer. E então Paulo dá algumas orientações para Timóteo. E essas orientações eu queria que a gente visse aqui agora alguns princípios que Deus quer nos ensinar. Que Deus quer falar com a gente algumas coisas que a gente precisa fazer. Algumas posturas que a gente precisa tomar na nossa vida. Então aqui no versículo 1, no capítulo 2, versículo 1, Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, ore, coloque diante de Deus todos os homens, todas as pessoas. Independente da cor ou da raça, ou do seu estilo de vida, todos os homens, todos aqueles que foram criados por Deus. E todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados pelo único Deus,
por um único Deus. Então, todos nós estamos diante de Deus. Por quê? Porque existem pessoas que oram por nós. Existem pessoas que oraram e oram por cada um de nós. Porque ao mesmo tempo que você ora por mim, eu posso estar orando por você. Porque a minha oração ela é feita na minha casa. Ou às vezes, quando eu estou no carro ou na moto, ou quando a gente está andando de bike, você fala, Senhor, abençoa ele, abençoa ela. Então você coloca diante de Deus qualquer um que o Espírito Santo colocar ao teu coração. Então, todos os homens estão diante de Deus. E aqui Paulo mostra para Timóteo o quê? Que não há acepção. Não há acepção. Todos foram criados por Deus e todos devem estar diante de Deus. Todos. Mesmo que em alguns momentos da nossa vida a gente se encontre fraco, mas estamos diante de Deus. Por quê? Estamos debaixo de oração de alguém. Quem já ouviu o testemunho de alguém que se converteu? E aí, quando ele se converte, ele conta, porque a minha mãe orava por mim, porque a minha avó orava por mim. Quem já ouviu alguma história assim e já ouviu algum testemunho? Muitos de nós. A gente já ouviu. Isso é verdade. A gente deve colocar todas as criaturas, nós devemos colocar diante de Deus. Porque Deus não escolhe quem Ele vai salvar. Deus não separa aqueles que Ele quer salvar. Deus chama todos nós. Quem escolhe somos nós. Nós escolhemos servir a Deus ou não. Mas, independente da minha escolha, um dia eu estava diante de Deus, porque com certeza alguém orava por mim. Amém? E se você está aqui hoje é porque alguém orou por você. Então você está diante de Deus, porque esse é o desejo dele. E no versículo 5, capítulo 2 e versículo 5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só existe um Deus que se chama Jesus Cristo, que pode nos aproximar cada vez mais de Deus. E eu sempre falo nos cultos, na Rede Jovem, que hoje mais a internet do que a televisão, mas antigamente mais a televisão e agora a internet apresentam um Jesus que não é o que eu sirvo. Não em tudo, mas muitos textos, muitos vídeos, muitas falas apresentam um Jesus que eu desconheço. Não é o Jesus que eu conheço da Bíblia, o mediador, não é. E por isso que a Bíblia fala que nós temos que ouvir e reter aquilo que é bom. Porque todo mundo pode falar o que quer, é ou não é verdade? Se eu entregar o microfone para cada um de vocês, vocês podem falar o que quiser. Eu posso escolher aquilo que eu quero falar. Só que a diferença é, eu falo aquilo que Deus quer que eu fale, ou eu falo aquilo que eu quero falar. E na internet, na televisão, a gente vê muitas coisas, como eu disse, não todas, tem muitas coisas boas, e eu uso muito a internet para edificar a minha fé. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus são usados por Deus, e vocês também, são usados por Deus na internet, mas na internet e na televisão, falam o que quer. E muitos vídeos que a gente vê na internet não é o mesmo Deus que eu conheço, não é. E um dos pontos mais importantes que eu vejo muitas vezes é que apresentam um Jesus que condena, mas Jesus não condena. Ele tira você das trevas e coloca você na luz, porque Ele é a luz. Ele é a luz. E a primeira coisa que a gente pensa, às vezes, é que a gente não pode chegar perto de Jesus Cristo, mas Ele é o mediador. Ele que me leva até Deus. E muitas vezes a gente erra, a gente comete pecados. E isso vai nos afastando de Deus, sim, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, quanto mais a gente peca, mais distante de Deus a gente está. Não significa que Deus nos abandona, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está olhando para mim, Ele sempre está olhando para você, até porque você está debaixo de oração, porque sempre tem alguém orando por você. Sempre tem alguém colocando o seu nome diante de Deus. Então, os olhos de Deus estão sempre atentos para você. O que vai acontecendo é que os meus pecados, os nossos pecados vão nos separando dele. Mas Ele sempre está olhando para mim e sempre está olhando para você, te esperando. E esperando que você o quê? Encontre Jesus, porque Jesus, Ele é o mediador. Ele vai te pegar e vai te levar para mais perto de Deus. Só que para a gente viver Jesus Cristo, a gente precisa obedecer.
Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É ou não é verdade? Como que a gente mostra respeito aos nossos pais? Obedecendo, não é? Amando. Às vezes a gente dá uma pisadinha na bola, né? Mas é respeitando, amando, honrando. E da mesma forma, Deus espera da gente que a gente o respeite, que a gente o ame e que a gente honre. E dessa forma, quanto mais nós honramos Jesus Cristo, quanto mais próximos nós estamos de Jesus Cristo, mais Jesus nos leva para perto de Deus, que é o nosso Criador. Então, para a gente amar a Jesus, a gente precisa se aproximar dele e obedecer o que ele diz. E claro que não é fácil, né? Não é fácil. As tentações vêm, a prostituição, o sexo, a bebida, as drogas, tudo vem. E todos aqueles que já viveram isso sabem que é tudo momentâneo, porque chega um dia que o vazio chega, isso é fato. A gente pode sair, a gente pode beber, a gente pode fumar, a gente pode usar todo tipo de droga, a gente pode ficar a noite inteira na balada, você pode virar a noite inteira se alegrando, mas de manhã a sua alegria passa. E, consequentemente, outras coisas vêm. E aí, o que você precisa, o que eu preciso? Buscar outra forma de alegria. E aí eu começo a procurar para fazer outra coisa. Eu já começo a ligar para outro grupo de amigos, porque eu preciso sair de novo, porque eu preciso me envolver. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, vem a tristeza de novo. E aí eu preciso procurar algo de novo. Só que quando a gente vive Jesus, quando a gente entende esse versículo 5, que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, só existe um Deus, Timóteo. Só existe um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. E se você viver com Ele, você vai ser feliz. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava preparando essa palavra, eu não sei se é recente, eu sou um pouco desatualizado em algumas coisas, mas eu vi a história de uma jovem que ia se casar, foi abandonada, e ela fez a festa e depois se matou. Procurando alegria e não sabendo onde encontrar. O casamento era o melhor momento da vida dela. As moças que o digam, né? O casamento é um dia muito importante, para os rapazes também, mas às vezes as mulheres conseguem ter uma visão melhor disso, né, mulheres? E aquele dia tão importante para ela, e ela foi abandonada. Era o dia da alegria que ela tinha. Era o momento que ela ia se alegrar, não só com ela, mas com toda a família, com os amigos, porque quando a gente vai casar, a gente chama os amigos, aqueles mais próximos. Às vezes o dinheiro é pouco, aí você chama os mais próximos. Você tem 1000 amigos, mas não dá para chamar os 1000, né? Você seleciona alguns, não porque são melhores, mas você seleciona alguns para que participem daquele momento de alegria com você, e foi o que ela fez. Mas aquele dia de alegria foi interrompido por uma decepção humana. E essa decepção não foi superada e veio a morte, porque o diabo trouxe a depressão e a angústia. E a depressão e a angústia e a solidão têm matado muitos jovens, galera. Pode ser que com certeza muitos de vocês aqui um dia já pensaram, puxa, acho que eu estou em depressão, acho que eu estou triste. Alguns podem até ter vencido e falar, não posso ficar assim, eu não posso ficar assim, eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar Deus. E você encontrou Deus, encontrou alegria novamente. Ou pode ser que você esteja nessa condição hoje. Eu tenho um monte de amigo, mas eu não sou tão feliz assim. Porque só existe um Deus que pode te alegrar e alegrar o teu coração. E esse Deus se chama Jesus Cristo. Você pode procurar em todo tipo de relacionamento, você pode procurar no teu casamento, você pode procurar na sua família, você pode procurar em qualquer lugar, você não vai encontrar um amor tão verdadeiro como o de Jesus Cristo, nunca, nunca. Se você se apoiar nos seus líderes, você vai se decepcionar, porque são falhos. Se você se apoiar em qualquer ser humano, você vai se decepcionar, porque todos somos falhos. Todos, mas se você se apoiar em Jesus Cristo, que é o único Deus, você nunca vai se decepcionar. E mesmo que você esteja triste, o amor de Deus ele é tão grande no nosso coração que ele preenche aquele vazio e aquela tristeza se torna minúscula, porque Deus é maior no teu coração. Porque o teu Redentor, aquele que te aproxima de Deus, está com você. E através dele, o Espírito Santo começa a alegrar o teu coração e você começa a sentir a presença de Deus.
Quantos aqui no momento difícil, naquele dia mais difícil, não disseram assim, ai meu Deus, me ajuda. Ai meu Deus, me ajuda, hoje está difícil. Eu acho que todos nós um dia já dissemos isso para o Senhor. E esse é o desejo dele, porque ele está pronto a nos socorrer. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. O que Jesus fez na cruz? Todos nós sabemos aqui que Jesus morreu na cruz, né? Às vezes a gente até carrega a cruz aqui no peito, num colar, e a gente sabe que a cruz significa para nós. A cruz significa salvação, porque Jesus desceu dela, ele foi pendurado na cruz, ele morreu na cruz, mas depois que ele morreu, ele ressuscitou. Jesus voltou a viver, porque ele era o Filho de Deus, e quando ele volta a viver, através da morte de Jesus Cristo e da cruz, ele nos resgata, ele paga o preço por mim, ele me resgata da lei do pecado, daquilo que me trazia a morte, ele me tira e ele me oferece uma vida eterna. Porque eu fui liberto da lei do pecado e da morte, porque quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu entendo que Ele é a minha vida e Ele começa a fazer morada em mim, por esse resgate. E a palavra que Deus colocou no meu coração é essa, missão, resgate. Essa missão que Jesus fez por você. Quando Jesus veio com uma missão, resgatar eu e você. Jesus veio para tirar a tristeza, Ele veio para tirar a angústia, Ele veio para tirar a dúvida, Ele veio para colocar em você uma alegria verdadeira, Ele veio para te aproximar de Deus, independente da forma que você é. Independente da forma que você vive, Ele te chama para perto dEle. E quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa mente começa a ser esclarecida, e tudo aquilo que a gente tinha dúvida, a gente já não tem mais. E toda aquela tristeza que vinha no domingo de manhã, depois da balada, ou na segunda-feira, ou depois daquela festinha, ou depois daquela noitada, toda aquela tristeza que vinha de manhã já não vem mais. Por quê? Porque eu tenho Jesus no meu coração. Porque aquilo que eu sentia, aquilo que eu provava de tristeza e de angústia, aquele preço que me era cobrado, já foi pago, Jesus pagou. Ele foi o meu Redentor, Ele se entregou por mim e por você e disse, está pago o preço. Não precisa se entristecer mais, não precisa se preocupar mais, porque eu paguei o preço por todos vocês. Todos. Em redenção a todos, Jesus Cristo pagou o preço. Então a missão de Jesus Cristo foi resgatar eu e você das trevas e nos colocar na luz hoje. E por isso nós estamos aqui. E por isso a gente está vivendo a luz, e por isso a gente está aqui junto, celebrando a Jesus Cristo, porque Ele é a luz. Ele é a luz da humanidade, e através de Jesus Cristo, nós entendemos que Ele é o único e verdadeiro, e através dEle hoje nós nos aproximamos de Deus. E sabe o que é mais lindo desse Jesus que eu conheço, e não daquele que às vezes eu vejo na internet ou na televisão? Que todas as vezes, independente da forma que eu esteja, independente da situação, independente do que eu fiz, eu posso colocar o meu joelho no chão e falar assim, Deus, em nome de Jesus, fala comigo. E Ele fala. Independente da condição, independente daquilo que eu fiz na noite passada, se eu colocar o meu joelho no chão e falar, Deus, em nome de Jesus, fala comigo. Ele fala. Independente da minha situação. Só que o que o diabo faz? Porque o diabo é real, ele existe. E muitas vezes ele também fala ao seu coração algumas coisas, e ao meu coração. Ele é real, ele existe, e o que ele faz? Não fala com Deus não. Você não pode falar com Deus. Você não vai conseguir se aproximar de Deus. Essa história de ouvir Jesus, ou de um dia ser crente, ser feliz de verdade, você nunca vai poder viver. Ser feliz de verdade, essa história não existe para você. É isso que o diabo faz. Sentir alegria, ter uma família, ser feliz, ter uma vida abundante, morar no céu, esse papo não é para você. É isso que o diabo vai fazendo. Não aceita, ele começa a te afastar de todos os pensamentos de Deus. Ele começa a roubar de mim, de você, toda a esperança que a gente tem.
E Jesus fica o tempo todo me esperando e te esperando e fala, não, filho, pode vir aqui. Senhor, eu estou sujo, eu estou frio, olha o jeito que eu estou, Senhor, vem que eu te aqueço. Vem aqui pertinho de mim que eu te aqueço. Quem já teve um momento muito difícil na vida, muito difícil mesmo, e apareceu um amigo e te estendeu a mão e falou, não, eu vou com você. Quem já passou por isso um dia e teve um amigo assim? Agora pensa isso 1 bilhão de vezes a mais. É Jesus. É Jesus. Sabe por quê? Porque quem enviou esse amigo para você foi Ele. Antes do seu amigo pensar, eu vou falar com você, antes do seu amigo pensar, eu vou até você, Jesus falou ao coração desse seu amigo, vai até ele. Então foi Jesus que se preocupou com você. Foi Jesus que enviou esse amigo para falar com você. Foi Jesus que enviou esse amigo para te trazer aqui hoje, insistiu tanto para você estar aqui. Vamos no Union, que papo é esse de Union? Que é isso? Vamos que você vai ver. Foi Jesus que fez isso. E você vai fazer também. Debaixo de oração, porque nós vamos orar, crendo que existe somente um Deus e um Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, aquele que nos resgatou e nos aproxima de Deus. Se a gente acreditar nisso, se a gente viver isso, como eu falei antes da palavra, se a gente acreditar que o Espírito Santo pode encher o nosso coração, crendo que Ele é o Senhor e o único que teve essa missão de resgate e veio e me tirou e me dá a oportunidade de viver a luz, se a gente viver isso de uma forma intensa, a nossa missão vai ser cumprida, que é o que tanta gente tem sentido e queimado ao nosso coração como igreja apostólica nos últimos dias. Eu vivo a alegria de Deus. Os problemas, amanhã eu vou acordar, eu vou estar com alguns problemas. Eu posso resolver alguns, como eu posso deixar alguns. Eu posso escolher, não é verdade? Você também. Amanhã você vai acordar, os problemas que você não resolveu hoje, eles vão continuar amanhã. Você pode escolher resolvê-los ou não. Mas uma coisa, a gente não pode desistir de buscar a Deus, de crer que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Porque daí aqueles problemas que persistem na minha vida, eu vou vencer eles através de Jesus Cristo. Porque o preço já foi pago, Jesus já consumou na cruz a minha vitória. Então, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Jesus Cristo pagou todo o preço. Ele é o Redentor, Ele pagou o resgate. Para pensar qual é o seu valor hoje. Se você fosse dar um preço para você mesmo, qual seria o seu valor? Se a gente fosse falar em valor, né, em poder, em dinheiro, a gente falaria em real, né, que é a nossa moeda. Quanto você valeria hoje? Pode ser que você esteja jogando o seu valor lá em cima, né? Ou alguns, sei lá, 20 centavos, 10 centavos. Não importa o valor que você se deu aqui agora. Sabe por quê? Porque você vale muito mais do que isso que você pensou. Se você pensou que você valia bilhões, Jesus diz para você, é pouco. Se você pensou assim, eu valia só 15 centavos, Jesus fala, é bem pouco ainda. Sobe esses valores. O valor foi tanto que Jesus falou assim, bom, não há moeda que pague. Então eu me entrego por você e acabou. Eu morro por você. Tudo bem assim, eu morro por você e está pago o preço. Você não precisa mais morrer. Você vai ser eterno. Eu morro por você e você vai se tornar eterno. Você nunca vai morrer. Só que tem uma coisa. Acredita que eu fiz isso. Acredita que eu morri na cruz por você. Se você acreditar que eu morri na cruz por você, isso Jesus dizendo, se você acreditar que eu sou o que paguei o resgate, eu que vim cumprir essa missão para te resgatar, se você acreditar, você vai viver eternamente. Foi isso que Jesus fez. Ele não apresentou valores em moedas. Ele falou, não, eu morro por todo mundo. Eu me entrego na cruz por todo mundo. Eu sou humilhado por todos, eu vou ser surrado, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido por todos vocês.
Mas depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu vou voltar para Deus. E aí eu só peço uma coisa para vocês: acreditem em mim. Acreditem em mim e vocês vão ver que vocês vão ser eternos. Amém? Então, Jesus Cristo morreu e pagou esse valor por mim e por você, que foi a própria vida dele na cruz. E Ele só pede isso para mim e para você hoje: acredita. Acredita. Só que além disso, Jesus te pede mais uma coisa. Além disso, Jesus convida você a ser um discípulo dele. Porque quando a gente entende quem é ele, a gente ama ele e a gente se torna discípulo dele. E quando a gente se torna discípulo de Jesus, a gente é semelhante a ele. E a gente busca ser como ele, através da Bíblia, através do conhecimento da palavra, conhecendo quem ele é, lendo os evangelhos, conhecendo cada palavra de Jesus, por que Jesus curou, por que Jesus libertou, por que Jesus foi crucificado, por que era necessário, por quê? Porque tantos porquês que a gente tem. Você vai encontrar todas essas respostas na Bíblia. E eu faço um desafio para você: leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver o quanto você vai ser respondido por Deus. E se você não entender nada, ouça isso, se você não entender nada, porque às vezes você pode ler a Bíblia e não entender. Quando você não entender, você fala assim, ó: Espírito Santo, me mostra o que quer dizer isso. E lê de novo. Não entendi. Espírito Santo, eu não entendi ainda. Me mostra. Lê de novo. Não entendeu? Espírito Santo, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo entender a profundeza dessa palavra. Me mostra, por favor. E Ele vai te mostrar. Ele vai revelar para você o que é. Naquele momento mais difícil, se você vier passar, leia a Bíblia e chama o Espírito Santo para perto de você. E você vai se tornar um discípulo de Jesus Cristo. E esse é o convite dele para mim e para você hoje. Ele me convida a isso. Jesus me chama todos os dias: André, vem ser meu discípulo. Negue-se a si mesmo e siga-me. Negue as suas vontades e faça a minha. Faça a minha obra com excelência, cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Me sirva com amor, com alegria, com humildade, com zelo. E todos os dias Deus me apresenta novos desafios e por isso a gente está aqui hoje junto. Porque Deus te apresenta um novo desafio. E Deus quer entregar para você uma missão. E essa missão vai ser esclarecida no teu coração até o fim do Union. Até amanhã à noite. Deus vai colocar nas suas mãos uma missão. Ele vai colocar um tesouro nas suas mãos e você vai ver esse tesouro. E você vai entender o porquê que é um tesouro. Porque ele vai tocar o teu coração e esse tesouro vai brilhar os seus olhos. Em nome de Jesus Cristo, você vai ver esse tesouro, vai brilhar aos seus olhos. E quando você fechar a tua mão, você vai entender qual é a sua missão e o que Jesus tem para você. E todos os dias ele vai falar assim: e aí, vamos? Vamos? Negue-se a si mesmo. Faça aquilo que eu quero que você faça. Tenha coragem, seja ousado. Acredita que Jesus Cristo viveu, Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Acredita para você ver. Eu duvido você acreditar nisso. Eu duvido você acreditar que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Se você declarar nessa noite isso e acreditar que Ele fez, você vai sentir o Espírito Santo invadindo o teu coração e a alegria de Deus invadindo o teu interior. E você vai ser diferente em nome de Jesus. E Deus está levantando essa geração, galera. Essa geração está aqui, olha para o seu lado aí. Essa pessoa que está do seu lado é essa geração. Fala assim, ó, chegou a sua vez, fala aí. Fala para um, dois, o de trás, quem estiver da frente, fala, chegou a tua vez. E esse convite é para você, chegou a tua vez. Todos aqui já fizeram muitas coisas. Né? Cada um tem um convívio, cada um habita em uma região da cidade ou fora, né? Tem alguns irmãos que estão nos visitando, mas cada um tem o seu dia a dia. E Deus coloca um desafio para você hoje. Você servir Ele
de verdade. De verdade. Estou sujo, minha roupa está suja, olha como eu estou, não importa. Todos estão diante de Deus. Todos estão diante de Deus. Se você está aqui, mais ainda porque você está na casa dele. Então todos estamos diante de Deus. E Jesus chama todos, porque quando Jesus morre na cruz, ele não morre por um, ele morre por todos. E todos aqueles que acreditam nele têm acesso a Deus. E é isso que Jesus quer fazer, ele quer te dar um acesso. Ele é a porta de entrada. Você entra pela essa porta que se chama Jesus Cristo, e aqui você vê ele, o Todo-Poderoso, o Senhor, o teu Criador, aquele que te fez, aquele que te gerou. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.